Deixa eu iniciar aqui a nossa gravação. Então, amém. Senhor, te louvamos por esta noite, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui. E te louvamos por aqueles que vão poder ouvir essa palavra através da gravação. Os irmãos, alguns com compromissos, com responsabilidades, não puderam estar presentes. Nós acabamos de ouvir que o Senhor deve tomar o lugar no nosso coração, o lugar na nossa família, o lugar na nossa nação, o teu lugar em toda a terra, o teu lugar em Jerusalém. Cremos nesse Deus que nos céus habita, mas também nesse Deus que habita com aquele contrito de coração. As nossas causas, Senhor, as nossas preocupações, os medos, as dúvidas, todas estas coisas, nos rendemos diante de Ti e as apresentamos perante o Teu altar. Fica à vontade aqui entre nós, ó Deus. Unja a Tua serva com autoridade e abençoa também os momentos posterior à fala da Tua serva. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus. Amém. Maurina, está contigo. Amém. Que louvor maravilhoso, né? Louvor, quando ele enaltece, engrandece nosso Deus, é maravilhoso, né? Porque hoje nós vemos muitos louvores que só enaltece o homem, né? Só fala do homem para receber, né? Mas quando a gente dá glórias a ele, honra a ele, né? É maravilhoso. Louvor lindo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos começar, que o pai já me conhece, sabe que eu falo bastante, né? Tá bom? Então, quero também, em primeiro lugar, falar para os irmãos que sexta-feira era para mim estar, né? Não ministrando, porque o Senhor não colocou no meu coração para ministrar, mas o Senhor colocou no meu coração para testificar do poder dele e do que ele tem feito e o que ele já fez na minha vida, os milagres que ele já fez, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje, será eternamente. O Senhor não mudou de maneira nenhuma, é o mesmo, né? Então, o Senhor continua, né, operando, né? Testificando que eu não pude, na sexta-feira, ministrar, né, testificar, né, por causa que, no momento, justamente na hora, eu acho que faltavam uns 5, 10 minutos para entrar na live, o meu netinho estava na casa da minha filha, que todos, meus filhos moram tudo aqui, são 5, são 4 casados, e um não é casado, né? Mas todos aqui dentro, ó, debaixo das asas, como diz o povo, da galinha, né? Debaixo das asas da galinha, que nem os pintinhos, né? E todos aqui. Então, meu netinho foi para lá ficar com a minha neta. E minha neta tem um cachorrinho, é um cachorrinho bem chato, né? Esqueci o nome dele agora, uns peludinhos, né? E, infelizmente, o menino começou a correr dentro da casa e ele pensou que estava, assim, agredindo a prima e o cachorro mordeu. Então, rasgou bastante o rostinho dele do lado direito. Tivemos que levar no pronto-socorro para suturar, né? Eu até mandei a foto para o Carlos ver como é que ficou o rostinho dele, né? Mas louvado seja Deus que foi um corte, né? No rosto e não ofendeu o olhinho dele. Poderia ter pegado no olho, porque raspou bastante mesmo, né? Aprofundou bastante, né? Então, eu acredito que Deus foi tão misericordioso que deu o livramento de não ter pegado no olho, porque teria furado o olho dele, né? Mas Jesus é bom, né? E aí não pude, no caso, estar juntamente com os irmãos. Então, nós vamos começar, porque senão eu falo até meia-noite, viu? Eu amo falar de Jesus. Não tem coisa melhor do que falar do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nós vamos ler aqui Marcos, capítulo 16, e do verso 18 até o 20. Para começar a falar, né, daquilo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Posso ler? Todos só fazem um joinha, eu já estou entendendo. Joia, então vamos lá. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Então, irmãos, quando o Carlos me chamou, Deus já logo colocou no meu coração essa mensagem aqui e para testificar. Porque hoje em dia, nós temos tantas pessoas que recebem tantas bênçãos, tantos milagres de Deus, mas se oculta, não querem testificar. E o Senhor diz na palavra dele que nós seremos as suas testemunhas, tanto aqui, né, como no confim da terra. Né? Como ele estava falando para os judeus, né, lá, né, na época, dizendo para eles que ele seria as suas testemunhas, tanto ali como na toda a Judéia e todos os confins da terra. Né? Então, nós, né, estamos aqui, bem longe, né, de Israel, né, mas recebemos bênção do Senhor e testificamos do poder do nosso Deus, do que Ele faz. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é muito bom. Glória a Deus. E vou testemunhar para os irmãos nesta noite de um milagre. É 2 testemunhos em um que o Senhor fez na minha vida, para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E mais ou menos no ano de 2003, mais ou menos, eu sou técnica de enfermagem, né? Já estou aposentada, né? Trabalhei muitos anos no Hospital de Cotia, né? Que muitos talvez conhecem, né? E fiquei muitos anos, quase 17 anos ali. Ali dentro eu cresci, eu entrei na limpeza, com o 3º ano primário, o Senhor me deu vitória, consegui estudar, consegui fazer os meus cursos, glória a Deus, e pela graça e a misericórdia do Senhor, fui trabalhar na área, né, da enfermagem, e ali o Senhor, pela sua infinita misericórdia, né, me usou ali, como usa todos nós, como instrumento e ferramentas afiadas na mão do nosso Deus, né, em todos os lugares que Ele nos leva. Ali eu ganhei muitas almas para Jesus, muitas pessoas que já até desceram à sepultura, já não estão no nosso meio, mas eu creio que um dia irei encontrar com elas, com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa época, eu tenho 5 filhos, as últimas minhas são gêmeas, e nós para ir na igreja, na época, nós tínhamos uma moto. E nessa época, as minhas filhas nasceram em 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Elas tinham mais ou menos na faixa disso aí, de 5 anos. E a minha filha mais velha, de 10 anos, das meninas, né? E aí nós íamos para a igreja, meus irmãos, nós tínhamos uma moto, meu marido tinha uma moto. E eu sentava na lateral desta moto e punha uma gêmea numa perna direita e a outra na esquerda. E cravava ela assim e ia até a igreja. Da onde eu moro, é mais ou menos 7 quilômetros, para ir até a igreja. E nós ia congregar lá, nessa época, né? E eu disse para o Senhor, na época, que eu falei, Senhor, meu marido está desempregado e as minhas pernas já não estão aguentando mais carregar as minhas filhas assim para ir para a igreja. Irmãos, nós ia para a igreja, com aquelas 2 meninas, eu com ela na perna direita ou na esquerda, e o meu marido com a mais velha em cima do tanque, na frente, com ele. Nós íamos para a igreja, naquele tempo não tinha muita restrição, né? Não tinha muita implicância, a gente ia e voltava da igreja. E nunca, graças a Deus, nós caímos daquela moto. E o Senhor sempre nos levou e nos trazia e nos guardava. Mas chegou um tempo que essa menina começou a ficar pesada já. Eu dobrei meu joelho e falei com o Senhor, Senhor, meu marido está desempregado e nós precisamos de outro veículo para a gente poder ir para a igreja. Preciso de um carro, Senhor. Nós não tinha carro. Falei, Senhor, eu preciso de um carro para poder levar minhas filhas para a igreja. Senhor, eu não quero um carro só para mim, mas eu quero um carro também para levar os irmãos para a igreja, para ouvir a tua palavra, para estarmos ali reunidos para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E na época eu trabalhava com uma colega minha chamada Lúcia, e eu tinha mandado um currículo para ela, para levar no hospital que ela trabalhava em Itapevi.
Só que foi passando o tempo, eu me esqueci daquilo, né? E na época também, eu tinha feito um salão, né, para a gente congregar aqui dentro da minha propriedade. Nesse tempo, eu estava congregando no Ministério Deus e Amor, que muitos já ouviram falar e muitos conhecem, né? Então, aqui, na minha casa, aqui, nós fizemos esse salão e tinha os cultos, né? A pessoa que tomava conta aqui do salão era uma irmã, uma senhora já, ela não sabia nem ler e nem escrever, mas ela trazia a Bíblia dela, a harpa dela, e ela é que cuidava da obra, estava na responsabilidade dela. Um dia terminou o culto e ela estava lá na frente, no púlpito, lá na frente, pegando a Bíblia dela e a harpa dela. E eu estava na porta para esperar ela sair para me fechar o salão. E aí, lá onde ela estava no púlpito, ela olhou para mim, que estava lá na porta, e ela disse para mim assim, irmã Maurina, Deus está te curando de uma enfermidade no seu pulmão. Eu levantei a minha mão e falei, amém, eu recebo. Eu não sentia nada, meus irmãos. Eu não sentia dor, eu não sentia falta de ar, eu não sentia nada. Então, passou esse tempo, a gente foi, como eu falei, fomos congregar mais ou menos a distância de 6, 7 quilômetros daqui da minha casa, e nós ia na moto. E um dia teve um culto, também lá no São Marcos. E veio um irmão muito usado, né, que eu creio que os irmãos acreditam em dons de revelação, que Deus distribui os dons espirituais da maneira que Ele quer, para quem Ele quer, da forma que Ele quer, para Ele usar cada um de nós, né? Conforme o Espírito Santo, Ele determina nossas vidas, Ele distribui, né, os dons espirituais para trabalhar na obra do Senhor. E veio um irmão de Diadema, né, bem longe, esse irmão de Diadema. E ele estava lá, e ele disse assim, ó, irmãos, Deus está me revelando uma pessoa aqui, que essa pessoa vai ser chamada para fazer uma prova em um certo lugar, só que Deus não me revela se esta prova é para a faculdade, é para trabalho, é para a escola. O Senhor não me revela. O Senhor só está me mandando te dizer que você vai ser chamado para poder fazer essa prova e vai ser chamada. E você vai passar nessa prova. Aí a igreja é lotada. Os irmãos sabem que toda vez que Deus traz uma revelação de bênção, revelação de cura, revelação de milagre, todo mundo quer, todo mundo levanta a mão, oba, oba, todo mundo quer, não é verdade? Mas quando é uma repreensão, é um cajado, todo mundo, ninguém quer, não é verdade? Mas tudo de Deus nas nossas vidas é bênção, não é verdade? E aí, irmãos, a igreja praticamente todos levantaram a mão. E eu olhava para um lado, olhava para o outro, e não me lembrava de um currículo que eu tinha mandado para minha colega levar lá nesse hospital, né? E passou uns minutos, e ele insistia, ele falou, Deus está mandando insistir com essa pessoa. E quando eu vi que praticamente a igreja toda tinha levantado a mão, e a gente que é obreiro, quando a igreja está cheia, a gente fica na porta, fica em pé na porta, né? Para receber as pessoas, né? E eu estava lá fora. Aí eu levantei minha mão, ele falou assim, é a irmã mesmo, venha receber tua bênção. Tudo bem. Passou mais ou menos, meus irmãos, na faixa de 3 meses, mais ou menos, e eu estava orando 2h30 da tarde, eu estava com o meu joelho dobrado na beirada da minha cama e orando ao Senhor. O meu celular tocou e aí era uma menina que trabalha no RH, no RH lá do HGI, do Hospital Geral de Itapevi, a Samara. Aí a Samara falou para mim assim, Maurina, você deixou um currículo aqui com a gente, um pinho, e a gente vai fazer prova na segunda-feira. Não, irmãos, isso era uma sexta-feira. Ela falou assim, elas vão ter prova de seleção na segunda-feira. Você está interessada? Eu falei, estou interessada sim. Aí, meus irmãos, quando foi na sexta-feira, eu fui trabalhar. Os irmãos tenham paciência, porque o testemunho é longo, viu? Aí, quando foi na sexta-feira, eu fui trabalhar. E eu fiquei sabendo que lá nesse hospital tinha a prova e tinha também uma redação de 20 letras. Meus queridos irmãos, eu fiz a escola minha que eu terminei, muito foi por eliminação de matéria. Eu falei, Jesus, por onde passou essa redação, pai? Como é que eu vou fazer? E eu ali, né, pensando, como é que eu vou fazer essa redação? Aí cheguei no hospital que fui trabalhar à noite, no hospital contigo, eu trabalhava à noite, na sexta-feira, e falei com uma colega assim, que não era uma serva de Deus, né? Falei para ela assim, fulana, olha, eu fui chamada lá no Hospital Geral de Itapevi para fazer uma prova lá, menina. Aí ela já virou para mim e falou assim, lá é muito difícil, ninguém passa, muito difícil a prova. Eu falei, ai, Jesus.
Falei, isso que tem uma redação de 20 linhas, filha. Não sei nem como começa uma redação. Aí ela falou para mim assim, lá não passa nada difícil. Mas eu jamais tinha imaginado, meus queridos, que ela já tinha sido chamada para fazer prova lá e não passou. Mas eu não sabia. Aí, quando foi, tudo bem, eu falei, Jesus, o Senhor falou, meu Deus, o teu servo falou que eu ia ser chamado e ia passar. Eu confio no Senhor. Aí, quando foi no domingo, era meu plantão de novo à noite, fui trabalhar. E na segunda eu ia fazer a prova. Aí, meus queridos, quando cheguei à noite, fui conversar com uma irmã, uma colega minha também, que trabalhava na pediatria. Essa que eu comuniquei primeiro na sexta, trabalhava comigo na maternidade. E essa outra, que eu falei com ela no domingo, ela trabalhava na pediatria, mas é uma serva de Deus. Eu falei para ela, não, Penha, olha, eu fui chamada para fazer uma prova lá no HGI, menina. Eu falei com a Miriam, mas a Miriam disse para mim assim, cara, ninguém passa lá, é uma prova muito difícil de passar. Aí ela virou e falou assim, ô, irmã Maurina, fique em paz. Eu falei, tem uma redação lá, que eu não sei nem como começa a redação. Ela falou, irmã Maurina, fique em paz. Eu vou te explicar como faz uma redação. Pode confiar, você vai passar, pode crer. E eu ali confiando. Aí ela falou, a redação, eles vão te dar 3 temas. Você escolhe um, mas você nunca começa com o tema. Você sempre introduz ele no meio. Irmãos, fui na segunda-feira. E vou dizer para os irmãos, eu estava com uma tosse, irmãos. Com uma tosse, que eu não aguentava mais, de tanto tossir. O peito parecia que ia explodir, arrebentar de tanto que doía. E aí eu fui fazer a prova, meus queridos. Fui fazer a prova. Quando cheguei lá para fazer a prova, sentei lá no cantinho, lá, falei, Jesus, aí na minha frente, pai. Irmãos, e eu pensando também que ia ter drogas de solução, porque a enfermagem é droga de solução, é regra de 3. Eu pensei, vou estudar. Na sexta-feira eu pensei, vou estudar. Irmão, na sexta-feira eu procurei a minha apostila de droga de solução, não encontrei em lugar nenhum, não achei. Eu falei, Jesus, estou nas tuas mãos. Irmãos, quando eu cheguei na segunda-feira, não tinha uma droga e solução para fazer. Só tinha a redação. Irmãos, sentei lá no cantinho e comecei. Quando eu comecei, irmãos, a fazer a prova, logo pelo meio da prova, quem estava lá para poder ali dar a prova para nós, que era uma psicóloga, ela chegou para mim e falou assim, Maurina, afasta a sua cadeira um pouquinho mais para frente, que o rapaz que está do teu lado está copiando todinha a tua prova. Eu pus a mão assim nos olhos e falei assim, coitado, meu Deus, rapaz tão novo desse. Ai, meu Deus, copiando a minha prova, já tão velha, já tinha 45 anos já na época, 2005, fui chamada. E aí, meus queridos, eu afastei e falei, coitado, se eu repetir também, ele vai repetir, ele vai errar tudo. Irmãos, ela falou assim, quando terminamos a prova, ela falou assim, quando for 3 horas da tarde, vocês venham, liga pra gente. Mas ela deu o telefone lá e não atendia celular. Tinha que ir no orelhão. Aí eu falei, eu tinha trabalhado à noite, falei assim, eu vou mandar meu marido descer 3 horas no orelhão que tem embaixo lá, aqui da minha casa, e vou pedir para ele ligar. Ele foi e ligou, falou assim, vocês ligam porque quem tiver passado vai vir no outro dia já começar a fazer a dinâmica. Ai, 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 Jesus amado. Aí fui dormir, irmãos, porque eu estava cansada, né? Tinha feito plantão à noite, tinha ido para a prova, cheguei tarde, fui dormir. Aí ele foi, desceu e chegou para mim e falou assim, eu com uma cara triste para mim, falou assim, depois ele olhou para mim e falou assim, passou, amanhã você vai fazer a dinâmica. Eu falei, oh glória, meu Deus do céu, é o Senhor. Irmãos, fez aquela prova terrível, passei, glória a Deus. O rapaz que tinha copiado a metade da minha prova não passou, porque com certeza você copiou a metade. Talvez tenha acertado alguma coisa ou não, mas a outra metade, né, ele não copiou, não conseguiu, então ele não passou. O rapaz ficou, rapaz novinho, tinha uns 25 anos, né? E aí, irmãos, comecei a fazer a dinâmica. A dinâmica, só o pai, que já fez dinâmica já sabe, só o pai. Mas glória a Deus, fui aprovada. Quase a metade daquele povo foi eliminado. Passei. Irmãos, fui fazer o quê? Fui fazer o exame médico para poder passar, né? Aí fiz o sangue, tirou o sangue, tudo, só faltava isso, irmão. Só tinha feito a entrevista. E a entrevista, meus queridos, eu como amava a maternidade, já estava quase 13 anos trabalhando na maternidade, eu peguei e fui fazer entrevista. Tinha uma menina na minha frente que só tinha uma vaga na maternidade, tinha uma pessoa na minha frente e a enfermeira não chamou ela. Chamou a mim, passou eu na frente dela e deixou a vaga da maternidade para mim. Maurício, só tem uma vaga na maternidade, mas eu já vi o seu currículo e já sei quanto você tem de experiência na maternidade. Essa vaga que está na maternidade é sua, você vai ficar. Falei, oh, glória a Deus, aleluia. Porque eu amava a maternidade, já estava muitos anos trabalhando na maternidade, né? E aí eu peguei e fui fazer os exames. Quando fui fazer os exames,
Fui fazer o raio-x, meus queridos. Quando fui fazer o raio-x, o rapaz do raio-x fez o raio-x e falou, só espera só um pouquinho aí, tá? Que daqui a pouco eu já dispenso a senhora, só para ver se tá bom, se a chapa ficou boa. Né, tudo bem. Daqui a pouco ele voltou e disse para mim assim, dona Maurina, eu preciso repetir o raio-x da senhora de novo. Tudo bem. Alguma coisa acontece, né? Não sei, vamos fazer de novo. Fiz de novo. Quando isso foi quase no finalzinho de julho, porque a gente ia começar em agosto, né, na primeira semana de agosto de 2005. Né, e me parece que dia 1º de agosto ia cair bem numa segunda-feira. Então, quando eu fui passar na semana, parece que foi na quinta-feira que eu fui passar na medicina do trabalho, a médica passou, viu os exames de sangue, tudo, depois ela pegou o meu raio-x e falou assim, dona Marina, a senhora espera só um pouquinho, que eu já volto já. Pegou o meu raio-x e saiu. Daqui a pouco ela volta e diz assim, olha, eu sinto muito dizer para a senhora, mas eu não vou poder liberar a senhora para trabalhar, porque olha isso aqui, irmãos. Quando ela mostrou o raio-x para mim assim, parecia um céu estrelado, cheios de nódulos, uns grandes, uns pequenos, aquele monte assim, ó, tudo aquele monte. Irmãos, quando ela falou isso para mim, ela falou assim para si, eu não posso te pegar porque você está doente e precisa fazer tratamento. Você vai procurar um pneumologista para começar o tratamento, começar as medicações. Falei, amém. E se precisar de uma tomografia, que naquele tempo tomografia era, nossa senhora, era difícil fazer uma tomografia, eu libero aqui para você. No mesmo dia, irmão, eu saí de lá. Nossa, eu saí de lá arrasada, porque eu estava esperando aquela porta, porque precisava daquele carro, que eu pedi tanto para Deus. E aí, quando eu cheguei na casa da minha mãe, contei a história, ela falou, Maurício, não se preocupe. Aqui no São Lucas, tem o doutor Job, que trabalhava aqui no São Lucas, e o doutor Job tem um consultório lá em passando a casa de São Roque, e ele é pneumologista, vai lá. Cheguei lá também. E ele disse, não posso te liberar para trabalhar. Você está com os seus pulmões cheios de nódulos, nós temos que fazer o tratamento, vai começar já a tomar o amoxicilina com clavonulato, e nossa senhora, aquela quase matou, piorou a infecção que eu estava. Eu peguei uma infecção urinária que só tá. Vamos, só Jesus na causa. Ou prova. Mas a bênção estava perto. Glória a Deus. E aí, meus queridos, eu fui, ele falou assim, eu vou te pedir a tomografia, você vai fazer. Aí fiz a tomografia, meus queridos. Isso aí foi logo no... Ia demorar mais ou menos na faixa de uns 3, 14 dias para a tomografia sair. Fui pedir para a médica, ela falou, libero, você vai fazer a tomografia. Fui fazer a tomografia. Quando eu fui, meus queridos, lá dentro da sala, que ela mostrou para mim aquele raio-x, você sabe o que ela disse para mim? Ela falou assim, dona Maurina, quantos cigarros a senhora fuma por dia? Eu falei, não, eu não fumo, eu nunca fumei. Não vou dizer para a senhora que quando eu era jovem, experimentei um cigarro, mas nunca fumei na minha vida. Ela falou assim, mas quantos anos a senhora fumou? Ela perguntou isso para mim. Quantos cigarros? A primeira perguntou, quantos cigarros a senhora fuma por dia? Eu falei, eu não fumo. Ela falou assim, então quanto tempo a senhora fumou? Quantos anos a senhora fumou? Eu falei, nunca fumei. Eu falei para ela assim, eu aceitei a Jesus, o Senhor me encontrou, pela misericórdia dele, eu tinha 16 anos, que o Senhor me encontrou e me converteu a ele. E eu sirvo ao Senhor em Deus 16 anos. Eu nunca fumei na minha vida. Não digo para a senhora que eu não experimentei, mas nunca fui de fumar, nunca fumei na minha vida. Mas a senhora convive com pessoas que fumam ao seu lado? Eu falei, não, porque eu tenho 2 filhos que também fumam, mas não fumam dentro de casa, não permite. Eles não fumam perto da gente. Então ela falou, mas estranho, porque esses nódulos é muito da sua vida. É pessoas que eu já vi que fumavam muito, muitos anos. Eu falei, eu não fumo, minha querida. Eu sou uma serva de Deus. Aí fiz a tomografia. Quando a tomografia saiu, meus queridos, a tomografia estava dizendo bem assim, todos os nódulos estão calcificados. Eu estava curada. Eu estava curada para a glória de Deus. Quando a tomografia saiu, a curiosidade da gente, a gente já abre, já quer saber logo, né? Quando saiu, eu marquei de novo, né? Falei que já estava pronto para levar para ela. Quando cheguei lá, ela falou para mim assim, Maurina, você está curada. Você não tem nada no teu pulmão, eu vou te liberar para você ir trabalhar. Aí eu virei para ela e falei assim, a senhora sabe, agora que eu me lembro, mas a senhora sabe, quem me curou? Quem me curou foi o meu Deus. Porque mais ou menos em 2003, eu tenho um salão dentro do meu quintal. E o Senhor usou uma serva dele e disse, o Senhor está te curando de uma enfermidade no teu pulmão. Eu não sabia, doutora, que eu tinha todos esses nódulos dentro do meu pulmão. Eu não sabia que eu estava enferma, não. Mas o meu Deus sabia. E ele deixou todos eles dentro de mim calcificados, para que um dia
eles fossem revelados e eu acreditasse no poder, na cura que ele tinha me dado naquele dia. E também pudesse testificar, como eu estou testificando hoje para a senhora, que ele é que me curou, porque ele revelou e antes de saber, e antes deles se tornarem enormes e me matar. Ela disse para mim assim, olha, Maurina, o teu caso é um caso de milagre, porque é muitos que você tem dentro de você, é muito, seu pulmão está cheio, mas estão todos calcificados. Ele te curou. Ela disse para mim assim, aonde você serve a Deus? Eu falei, pela misericórdia do Senhor, eu sirvo a Deus na igreja pentecostal Deus e Amor. Ela virou para mim e falou assim, continue servindo a esse Deus, porque eu fecho o teu caso muito feliz, sabendo que você está curada. Você está curada, você não tem nada, vou te liberar toda a sua documentação, leva já para o RH para você trabalhar. Isso aí, meu irmão, já ia para agosto de 2013, que eu passei, parece que numa quinta ou sexta-feira, uma coisa assim, que eu passei com ela. Um dia assim, eu só sei, meus queridos, que eu comecei a trabalhar no dia 15 de agosto de 2005. O Senhor guardou a minha vaga, única vaga na maternidade. O Senhor não deixou outra pessoa assumir. Me esperaram. Essa vaga ficou lá, me esperando para me assumir. E ali, pela graça, pela misericórdia do Senhor, o Senhor me colocou ali. Eu fiquei praticamente 2 anos ali, comprei o meu carro, para a glória de Deus. Quando eu fui comprar o meu carro, meus queridos, eu cheguei na agência, era uma agência ali, do lado da Câmara de Cotia. E esse carro era o único carro que tinha lá mais de segunda pessoa, primeiro dono, eu seria o segundo. O carro mais melhorzinho que tinha lá estava escrito bem assim, o carro era um Gol naquele tempo quadrado, 4 portas, e era o melhorzinho que tinha lá. Quando eu cheguei, ele disse para mim assim, olhou para mim, sabe que muitas vezes a gente chega num lugar, as pessoas não dão nenhum valor para você, né? Cheguei lá, ele olhou para mim e falou para mim assim, esse carro aqui, dá para a senhora esse carro aqui, ó. Ele mostrou o carro para mim, eu já tinha olhado aquele carro, um Gol azul, né? Estava escrito bem atrás dele assim, ó, Deus é fiel. Eu falei para ele assim, é bonito esse carro, mas eu quero aquele. Ele falou, aquele? Eu falei, sim, eu quero aquele carro. Ele virou para mim e falou assim, vamos lá, vamos sentar, vamos ver, né, se o score da senhora passa, né, se a senhora passa, né, a aprovação para a senhora pegar esse carro, né? Eu falei, tá bom, vamos lá. Sentamos, irmãos, e na primeira análise, aprovada. A senhora aprovou, eu comprei aquele carro para a glória de Deus, saí de lá feliz da vida. Quando eu cheguei aqui onde eu moro, na vila, né, que só via gente descendo com aquele monte de filhos na perna, né, com o carro daquele, o carro era bom, era um carro seminovo, o carro, muito bom. Aí os vizinhos começaram a olhar e falou assim, nossa, começou a falar para meus filhos, mais velho, falou assim, agora você é boizinho, né? A mãe com o carrão daquele, né? Eu falei para eles, diga para eles que você não é filho boizinho, você é filho de uma serva de Deus, e quem deu foi Deus que deu, pela graça, pela misericórdia dele, pelo poder dele, porque ele sabia e conhecia a intenção do meu coração, que eu não queria uma coisa só para mim, mas para poder levar as pessoas doentes, as pessoas necessitadas, para estar ali ouvindo a palavra do Senhor, para estar recebendo um milagre na sua vida, para estar sendo curado, para elas aceitarem a Jesus. Irmãos, Deus fez tanta bênção através daquele carro na minha vida. Consegui, com toda certeza, glória a Deus, Senhor Jesus, levar pessoas para a igreja e elas aceitarem a Jesus. E depois eu saí dali, eu falei, Senhor, foi praticamente 2 anos que eu fiquei ali, Senhor, foi suficiente. Agora, meu marido já arrumou serviço, eu não quero ficar em 2 empregos, porque eu preciso estar na tua presença. Eu tinha apenas, irmãos, 4 folgas por mês, mas nunca deixei de estar na presença do Senhor. Era 2 folgas no Hospital de Cotia e 2 lá em Itapevi, à noite ainda. E ainda, na igreja, sabe o que eu era na igreja? Eu era tesoureira da igreja. E eu precisava estar ali na presença de Deus. E eu fiquei aqui praticamente 2 anos ali, paguei tudo aquele carro, 3 anos para pagar 36 vezes, paguei tudo aquele carro rapidamente, glória a Deus.
Saí dali, continuei no hospital, pedi a conta lá, fiquei no hospital de Cotia, e saí de lá em 2011, do hospital de Cotia, depois vim conhecer essa bênção aqui em Vargem Grande, em 2013, que nós dois entramos na mesma época, eu e o Carlos. Entramos na mesma época, eu tive o prazer de trabalhar com esse servo de Deus, uma pessoa que eu falo para todo mundo, é um exemplo. É um exemplo de pessoa, um exemplo de servo de Deus, um exemplo de pessoa que guarda a palavra de Deus, o temor de Deus, a fidelidade para com Deus em primeiro lugar e a sua família. Eu testifico do Carlos porque eu trabalhei com ele, o tempo que eu trabalhei com o Carlos, era uma pessoa que até mesmo para atender uma paciente mulher dentro da sala, ele me chamava para poder estar ali junto com ele, não é verdade? Na prudência, né? No temor, na vigilância, a qual nós, servos de Deus, temos que estar todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Nós temos que vigiar. O Senhor não nos manda somente, em primeiro lugar, orar, mas Ele manda nós vigiar e orar. Porque não adianta orar e não vigiar. Nós temos que estar vigiando e orando, clamando a Deus para nós estarmos preparados contra toda a astúcia e cilada do maligno contra nós, já reconhecendo o mal, já vendo o mal lá na frente, já vendo as coisas lá na frente, para nós, já cá na frente, já cortar aquele mal que nossos olhos espirituais já estão vendo que lá na frente vai acontecer. É que nem quando a gente fala alguma coisa, as pessoas dizem para a gente assim, olha, mas você está fazendo tempestade num copo d'água. É que nós que somos servos de Deus, quando nós vemos um copo d'água, né, nós já vemos a tempestade lá na frente. Nós já estamos vendo aquilo que vai acontecer lá na frente. Então, nós já estamos ali sendo guiados pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, entendendo que aquilo que nós estamos vendo é o Espírito Santo que está mostrando para nós que lá na frente vai ter um problema, vai ter uma consequência grave, e vai ter uma coisa que não vai ser só um copo d'água, vai ser uma tempestade. Então, nós, através do poder de Deus, do Espírito Santo, da sabedoria, qual o Senhor dá para nós já cortamos aquele mal. E assim nós cuidamos de nós, da nossa casa, da nossa família, com essa prudência, com essa vigilância de estar exortando, falando para eles, olha, isso não vai dar certo, ou isso vai trazer um problema lá na frente. E assim o Senhor vai trabalhando a nossa vida. O que o Senhor colocou no meu coração é isso. Por quê? Porque, irmãos, a palavra está dizendo bem clara para nós nesta noite, que os sinais vão seguir aqueles que creem. Se eu creio, a bênção vai chegar para mim, vai chegar para minha casa, vai chegar para minha família. Eu não preciso correr atrás de milagres, atrás de profetas, porque eu tenho um Deus, eu tenho um Jesus, que ele, quando foi crucificado, ele rasgou o véu de alto a baixo, nos dando o direito de entrar diante do Pai, falar com ele, sabendo que Ele está nos ouvindo e que Ele vai nos responder a nossas orações. E que nós não precisamos estar como muitos hoje, crentes, servos de Deus, correndo atrás de profetas, correndo atrás de milagres de Deus. Ele já falou para nós que é somente nós falarmos com Ele, que Ele vai nos ouvir e vai nos dar o que nós precisamos e vai nos socorrer. Não estou tirando de maneira nenhuma, né, a graça de um profeta, de uma pessoa usada por Deus. Mas tem muitas pessoas que só correm atrás de profetas, só saber que tem um profeta que está revelando, que está profetizando, que está fazendo isso, que as pessoas correm atrás. E quantas pessoas hoje, eu mesmo vejo, que já se desviaram dos caminhos do Senhor por causa de ir atrás de profetas e receber uma palavra, uma profecia que não era da parte de Deus. E não se cumpriu na sua vida. E a pessoa desistiu de Deus, porque caiu, né, naquela descredibilidade, porque acreditou que aquela pessoa era uma pessoa que estava falando por Deus, e era Deus usando ela ali, e a pessoa muitas vezes acreditou e caiu, e não está mais na presença do Senhor. Então, se abate na fé, porque não está preparada, alicerçada, para entender que muitos falsos profetas vão existir sobre a face da terra. Mas o Senhor é poderoso para sustentar aqueles que buscam aqui na palavra. Porque se nós queremos uma profecia, e se nós buscarmos aqui na palavra, aqui está a maior revelação, a maior profecia. E afinal de contas, o nosso Deus, Ele já nos deu acesso ao Pai, para nós dobrar nossos joelhos e falar diretamente com o Pai.
Como o Caio mesmo é testemunha do tempo da Covid, que eu mesmo tive reação, não foi da Covid, porque eu tive Covid e peguei Covid, meu marido já estava, nós nem sabia, levamos no hospital, nós ficamos sabendo que ele estava, e quase toda a família já estava, que mora tudo no quintal, e nós, quando fomos fazer o teste, já estava todo mundo com Covid, mas quando eu fui tomar as vacinas, a reação da vacina me inflamou as veias da cabeça, que eu só descobri depois, eu corria atrás de vários neurologistas que fizeram tomografia, fizeram ressonâncias, várias medicação. A minha gaveta do lado da cama era, meus irmãos, uma farmácia de remédios, um monte de remédio. E nada curou, nada resolveu. A ponto, irmãos, de eu pedir ao Senhor a morte. Não estou falando, não tô brincando com os irmãos. A dor, irmãos, era tão grande que ela começava assim, ó. Ela começava assim, 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 e ela ia subindo, 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 a ponto de eu pôr a mão na cabeça e querer bater minha cabeça na parede para ver se aquilo sumia, se aquilo ia embora, se alguma coisa dentro da minha cabeça estourasse e pronto. Chegou um ponto de eu falar para Deus, Deus, eu não quero mais viver. Meus filhos já estão todos criados. Já tem a vida deles. Já estão todos aí, Senhor. Eu não aguento mais, Senhor. Tenha misericórdia. E remédio nenhum resolvia, meus queridos. Chegou o último dia, irmãos. No dia 29 de julho de 2022. Quando eu fui no neurologista. Quando ele passou um monte de medicação e um monte de exames para mim novamente. Eu voltei para casa, meus queridos. Não comprei os remédios. Peguei. Foi numa sexta-feira, dia 29. Os irmãos até podem ver aí. Sexta-feira de julho. 29 de julho de 2022. Quando chegou, irmãos, na faixa mais ou menos de quase meia-noite, a dor começou. Começou, irmãos. Eu não tinha força para poder dobrar os meus joelhos. Sentei na beirada da minha cama. Pedindo a morte para Deus. Olhei para cima, meus queridos. Eu olhei para ele e disse para ele, bem assim, como eu estou falando hoje com os irmãos, aqui perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Eu olhei para cima e disse, tu és o meu Deus. E eu estou falando com o Senhor. E o Senhor está me vendo aqui. E o Senhor sabe o que eu estou passando. O Senhor sabe o que é que tem dentro da minha cabeça, Pai. Meus filhos estão todos crescidos, Pai, todos criados. Senhor, se é o Senhor me curar, o Senhor me cura, porque eu sei que o Senhor tem todo o poder e eu estou falando contigo e o Senhor está me vendo. Todo o poder. Mas também, se o Senhor não quiser me curar também, me dê força para me passar por essa prova. Porque eu já não quero mais viver. Eu não quero mais viver com essa dor, Senhor. Irmãos, as minhas filhas, enquanto estava a dor, minhas filhas vinham em casa. E como a gente trabalha na área da saúde, a gente podia pegar as medicações sem receita médica. A minha filha trazia para casa uma ampola de Decadron, dexametasona, e uma ampola de dipirona, que contém 1000 miligramas numa ampola de dipirona daquela da injetável. Era uma grama de dipirona e a dexametasona, um inteiro. Elas faziam de 3 em 3 dias, irmãos. Eu fiquei quase 2 anos com essa dor. De 3 em 3 dias. E só funcionava injetável. Não funcionava em comprimido. Ela que aliviava a dor. O máximo que eu aguentava, que eu conseguia aguentar 4 dias. Elas vinham de novo. Já vez de madrugada, que eu ligava para elas, eu não aguento mais. E elas vinham, eu estava já na cama me contorcendo. E fazia a medicação. E como eu trabalhava, eu pegava e elas também pegavam e traziam. Porque os médicos jamais iam liberar. Eu estava com o rosto assim, porque a dexametasona, né, a corticóide, ela vem inchando o rosto. Então eu estava com o rosto bem inchado já, o corpo já inchado também. A dexametasona. E quando eu falei com o Senhor naquele dia, eu falei para o Senhor, eu estou desistindo da minha vida, eu não quero mais viver, Senhor. Falei com ele. Da forma que eu estou falando com o irmão, gritando com o Senhor, eu falei assim. Irmãos, eu levantei da minha cama. Fui, tomei 40 gotas de dipirona. E estou aqui para a glória do Senhor Jesus. Nunca mais eu sentia dor de cabeça, meus queridos. Que dipirona não fazia efeito para mim. 40 gotas de dipirona eu tomei.
Eu descansei, meu corpo descansou e o Senhor me curou. Mas eu falei desse jeito, com autoridade com o Senhor, com poder, sabendo que eu tinha e tenho, e nós temos um Deus vivo, um Deus forte, um Deus tremendo, aleluia, um Deus poderoso, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que faz o impossível na nossa vida, se nós crermos no Senhor. Como Ele não fez só esses milagres, porque se fosse para mim testificar para os irmãos nesta noite, é muitos milagres, muito para dizer para os irmãos nesta noite. Por isso, o Senhor me deu esta palavra para testificar. Não corra atrás de profeta, não corra atrás de milagres, porque o nosso Deus está para nos dar esse milagre. Nós somos servos dele, para ele fazer esse milagre na nossa vida, conforme ele fez na minha vida. E muitas curas ele deu. Quando eu tiver uma outra oportunidade, vou ainda continuar testificando do poder do que Deus já fez na minha vida, na minha casa e na vida dos meus. Como eu creio que Deus fez grandes milagres na vida dos irmãos também, para a glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E os sinais seguem a nós, meus queridos, a nós. Segue nós que cremos esses milagres. Quando o Senhor nos leva para orar pelo enfermo, o milagre tem que ir com nós para orar por esse enfermo e ele ser curado. Para esse endemoniado ser liberto através de nós, porque está em nós o poder de Deus. E esses sinais seguem em nós para fazer aquilo que o Senhor, ele já nos preparou, nos dando toda a ferramenta, nos dando todos os dons, todo o poder e toda a autoridade, no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É isso, meus queridos, que eu tenho que testificar nessa noite para vocês. Deus continua operando. Ele é o mesmo. Não mudou. Ele continua operando através de mim e através de você, na vida daqueles que estão lá fora, do ímpio, do enfermo, do adúltero, da prostituta, do trocado, dos homicidas, do suicida, de quem está lá fora, dos mentirosos, dos macumbeiros, seja quem for. O Senhor nos usa como instrumento para mostrar o poder dele, a grandeza de Deus, através de cada um de nós. Tá bom? Que Deus nos abençoe. E agradeço ao Senhor, meu Deus, em primeiro lugar, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, por essa rica oportunidade. E pela paciência dos irmãos de ter ficado me ouvindo até agora. Tá bom? Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. E que Deus abençoe a vida de cada um. Tá bom? Fique tudo na paz do Senhor Jesus. Vou desligar o meu microfone. Tá bom? E assim os irmãos, vamos terminar em nome do Senhor Jesus, né? Com os irmãos falando alguma coisa, né, também, testificando também do poder do nosso Deus. Creio que através do meu testemunho, eu creio que a vossa fé também foi aumentada também, porque é para isso que nós testificamos. É para que a fé dos irmãos seja aumentada e se tem algum problema, se tem alguma coisa que parece impossível para o irmão, para a irmã, para o nosso Deus não é. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado, irmã Maurina. Maravilhoso poder escutar a senhora trazer essa mensagem, testificar a glória do nosso Deus. Muitas vezes a gente pensa, mas só acontece com os outros. Mas a irmã trouxe várias experiências nessa noite e Deus está nessa. E por que tanta experiência com a irmã? O versículo 20 aí fala que o Senhor coopera, confirmando com muito sinal. Confirmando o quê? A mensagem dele. A irmã hoje pode trazer uma mensagem viva para nós nessa noite, porque o Senhor testificou com sinais na vida dela. Gostei muito da maneira que Deus tratou com a irmã, para nós hoje ser abençoados dessa maneira. Muito obrigado. Deus continua tratando na vida da irmã. Em Cristo Jesus. Amém, amados.
Boa noite, eu sou a Eliane de Osasco. Obrigada por essa partilha preciosa, porque só empodera o corpo, só fortalece o corpo. E ainda o mais importante é glorificar o nome do Senhor. Como diz o louvor, que se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. E uma coisa que me escandaliza e eu fico, às vezes, meditando, pensando, é Deus ser um amor tão escandaloso, tão perfeito, tão santo, e nesse amor ter a justiça de conhecer o ventre, de saber o que cada filho e filha pródigo, que eu acho que todos, em certo, maiores ou menores, ou seja lá que medida for, nós somos filhos pródigos porque a nossa alma está bem viva, dá trabalho sim, a gente falha muito, peca muito, e ainda Deus tem toda a misericórdia de nos amar e nos salvar, transformar em filhos e filhas, e não por mérito. Então, é algo assim que só quem vive, né? Como a irmã Maurina, que fala do amor que vem de dentro para fora, é uma relação maravilhosa de paixão, né? Que Deus possa alcançar muitos, muitos, muitos filhos e filhas pródigas, e nós também reagir ao amor do Pai. Não como ele merece, ainda que a gente não alcance, mas estamos caminhando, né? É isso. Amém. Eu estou ouvindo os grilos daqui, então eu vou falar. Bem, eu conheço a Maurina há alguns anos, temos aí a oportunidade de caminhar juntos, tanto no trabalho, depois que ela se aposentou, a gente não está tão próximo como já fomos um dia, mas independente disso, a nossa comunhão, ela, na medida do possível, se mantém, né? Então, eu louvo a Deus, porque, como eu já disse outras vezes, inclusive em outro momento que ela também nos trouxe a palavra, a Maurina, ela transborda tudo o que ela falou aqui. E eu lembro assim que no começo eu até me assustei um pouco, né? Devido ao meu jeito mais introvertido, mais reservado. E a gente tinha assim, vou colocar assim, um choque cultural, vamos dizer assim, né? Cultural. A minha forma de viver o evangelho, a forma dela viver o evangelho. Mas na medida do possível a gente foi se amoldando e o Espírito Santo nos trouxe momentos preciosos ali no nosso trabalho, alcançando com o nosso testemunho, com o nosso relacionamento em comunhão, né? Tive a oportunidade de participar de alguns cultos com a Maurina, né? Tanto um culto na residência, quanto outros na congregação onde ela está. Então a gente pôde também partilhar a palavra, entre outras coisas.
E louvado seja Deus por estas oportunidades. É o corpo de Cristo se reunindo aqui. Então, na semana retrasada, nós tivemos 2 irmãos católicos aqui compartilhando sobre não seguir o sistema do mundo, né? Ter filhos para a glória de Deus, serem a favor da vida. E hoje nós tivemos aqui uma pentecostal, que foi criada no ninho pentecostal, e o grupo é isso, né? Então, um dia nós recebemos esta profecia, que nós seremos os intermediadores dessas boas novas, né? Que trilharíamos os 2 caminhos. E louvado seja Deus por estas oportunidades de estarmos aqui reunidos, mesmo que ainda seja nesse ambiente virtual, mas estamos cumprindo aquilo que o Senhor tem a fazer em nós e através de nós. E é isso, amados. Semana que vem nós vamos ter a oportunidade de ouvir a Sheila, que é uma jovem assim, já tem uns 30 e poucos anos da nossa reunião. Ela vai trazendo a palavra. Na última sexta-feira do nosso encontro, o Dil também vai estar nos ministrando, precisamente, salvo engano, aí no dia 27 de dezembro. Então, a nossa programação é a Sheila próxima e o Dil na última sexta-feira deste ano. E louvado seja Deus, né? Então, vamos estar pedindo para o Carlos Brandelli estar orando por este momento e a gente retorna aqui para nos despedirmos. Depois de um testemunho desse aí, né? Só agradecendo a Deus mesmo, né? Por esse momento. Muito maravilhoso esse testemunho. Que Deus continue abençoando a vida da senhora. Senhor, eu te dou graças, meu Pai, pela Maurina, Senhor, que nesse momento, Senhor, entregou aquilo que o Senhor colocou no coração dela, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas palavras dela, Senhor. Palavra de ânimo, Senhor, amado, que nos dá, Senhor, que nos fortalece, Senhor, Senhor, a buscar-te a ti mais, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por usar a vida dela, Senhor. Continua, pois, abençoando ela, Senhor, e a todos nós que estamos aqui, Senhor. Que o teu Santo Espírito esteja conosco, Senhor, nos guardando, nos abençoando, Senhor, que pegamos esse exemplo, Senhor, também para nossas vidas, Senhor. Que servir a Ti vale a pena, Senhor. Que damos graças, meu Pai, em nome do Rei Jesus. Amém. Amém. A paz, meus amados. A paz, Deus abençoe cada um. Boa noite a todos. Amém. Boa A noite. paz. Boa noite, a paz. Boa noite. Boa noite. Beijo no coração. Boa noite. da A paz. Grande Boa bem noite. vocês. Morena, Deus abençoa. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Até. Assim o Senhor nos permitir. Amém. Se Deus quiser, Ele vai permitir.